paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos dando início a mais um culto nessa quarta-feira. A todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo, né? Para que possamos divulgar mais e também para que o Evangelho seja mais propagado. Também você que vai nos acompanhar, você pode colocar o seu pedido, que nós na igreja estaremos intercedendo por você, tá? Vamos então pedir a bênção de Deus aqui, fazer uma leitura e em seguida orar, pedir a bênção de Deus para nós aqui que estaremos falando e para vocês aí que irão nos acompanhar nessa mensagem. Hoje nós iremos falar sobre os Salmos 32, né? Salmos 32, a graça do perdão. Vamos ler então o Salmo 32 e depois fazemos a oração pedindo a bênção de Deus. É o Salmo 32, Salmo de Davi, Salmo didático, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. O Salmo começa assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou-se como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo aquele que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não a atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedece a você. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas os que confiam no Senhor, misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se os justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor Salvador, nesse momento nós estamos falando da Tua Palavra, Senhor, meditando a Tua Palavra, ensinando a Tua Palavra e aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Vem abrir, Senhor, os nossos corações para que a luz da Tua Palavra ilumine lá o mais recôndito do nosso ser, Senhor, para nós vermos os nossos erros, Senhor, vermos as nossas transgressões, Senhor, e nos amoldarmos à Tua Palavra e confessarmos os nossos pecados, meu Pai. No nome santo de Jesus nós pedimos tudo isso, pedimos a bênção a cada ouvinte, cada pessoa que está nos vendo no vídeo, Senhor, que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre a vida dele também e que a Tua Palavra tenha um efeito, Senhor, salvador na vida de todas as pessoas, meu Pai. No nome de Jesus, amém, amém. Almejas tudo, mas
força sem igual, só no sangue de Jesus. A potência prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Vamos então à mensagem da palavra de Deus. A graça do perdão. Salmos 32, né? A graça do perdão. O Salmo 32, né? Salmos 32, Salmo de Davi, está entre uns salmos de penitência, né? Tanto um salmo de penitência, né? De perdão, de petição, de confissão de pecados, como também um salmo de ação de graça, um hino de ação de graça, né? E nós vemos nesse salmo aqui, logo no início, nos 4 primeiros versos, 2 estados da pessoa, né? O verso 1 e 2 fala sobre o estado da graça. Ele começa assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Ele não está falando de uma pessoa aqui que foi incorruptível. Ele não está falando de uma pessoa aqui que nunca pecou. Ele está falando de um estado de graça, um estado que a pessoa que recebeu a graça do Senhor, recebeu a bênção do Senhor, ali dos perdão dos pecados, e está vivendo nessa bem-aventurança, nesse espírito de felicidade, né? Dessa verdade na vida dele. O outro estado é o estado de pecado, que é o verso 3 e 4, diz assim: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou-se como no calor do verão. Podemos aqui trabalhar um contraste, né? O estado da graça e o estado da culpa, né? O estado do perdão, o estado da culpa, que é colocado para nós, né? O antes e o depois, né? Primeiro vem o depois, mas o salmista aqui lembra-se do estado que ele estava, né? O estado de pecado. Então, o estado da graça é um estado de felicidade, um estado de perdão, né? Um estado de verdade, um estado de saúde, né? Enquanto o estado de pecado é um estado de doença, envelhecimento, gemido, a mão de Deus pesando, fraqueza, né? O que ele fala aqui: enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos, né? E ele fala: pelos meus constantes gemidos todo dia, gemendo, né? Porque a mão de Deus pesava sobre ele. E ele fala que o vigor dele, a força dele, né? Secou-se como uma folha no calor do verão. Então ele tinha diante dele 2 estados, né? Aqui podemos ele está colocando assim uma situação que ele viveu, né? E ele coloca os 2 estados, mas agora ele apresenta para nós também, né? E você preste atenção, né? Ele coloca 2 estados e aí ele fala como é que ele saiu de um, né? Como é que ele saiu desse estado de envelhecimento, de fraqueza, de gemido, de peso, né? De opressão, para um estado de bem-aventurança, de felicidade, de força, né? De estar diante de Deus em verdade. Como é que ele fez? Qual foi a maneira como é que ele saiu desse estado de infelicidade para esse estado de felicidade, né? Do estado da culpa para o estado de perdão, né? Como é que ele fez? Como é que ele saiu de um para o outro? Ele foi para um outro, para uma situação de confissão, né? Ele está falando assim, ó: eu estava nessa situação, mas eu agora estou nessa. Por que eu estou nessa? Confessei o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele fala assim, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, ele fala para ele mesmo, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É isso que está falando para nós. Ó. Existia um estado de fraqueza, de opressão, mas eu fui para um estado de bem-aventurança, né? Um estado de bem-aventurança, de confissão. Podemos fazer uma parte aqui. Hoje, muitas vezes, o evangelho que é pregado nas igrejas hoje não é mais um evangelho de confissão que leva ao arrependimento, que leva à conversão, que leva à felicidade das pessoas. Porque o maior problema do ser humano não é as questões financeiras, não é a saúde. O maior problema do ser humano é o pecado, né? O maior vírus que mais mata as pessoas, que mais leva infelicidade às pessoas é o vírus do pecado. É o vírus que traz infelicidade. É o vírus que traz o afastamento de Deus. E tanto que ele fala assim, enquanto ele não confessava os pecados, enquanto ele calava acerca dos seus pecados, ele falou que ele envelheceu os ossos dele. Ele estava definhando, né? Definhando. Se você não chegar nesse estágio, né? Você vai numa igreja, você vai lá falar só aqueles sermões de vitória, que você já é vitorioso, que você não precisa fazer nada, que você não precisa... Mas foge de você o quê? A felicidade, a comunhão com Deus, porque você nunca vai estar diante de Deus, né? Você nunca vai estar diante de Deus perdoado, né? O interessante aqui, que ele fala assim, a quem o Senhor não atribui a iniquidade, né? No verso 1, essa transgressão, esse pecado, é aquelas atitudes que nos afastam de Deus, que nos levam para longe de Deus, faz com que nós vamos além do limite estabelecido por Deus das coisas, né? Então, mas se existe um estado de êxtase, né? Um estado de êxtase que você pode alcançar, um estado de perdão, e você está vivendo num entorpecimento, num envelhecimento, num gemido, numa amargura, o que você deve falar? Confessar os pecados. Então, o salmista ele colocou duas situações. Antes do perdão, vivendo sobre o pecado, e depois do perdão, da confissão, né? E ele coloca que ele confessou o pecado. Ele confessou o pecado, ele se entregou a Deus, ele acertou a vida dele com Deus. E ele chega a uma conclusão aqui no verso 6. Ele chega à conclusão, né? E aqui ele fala assim, sendo assim, todo que é piedoso, né? Piedoso é que é a pessoa que honra a Deus, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Assim como ele confessou a transgressão dele, assim como ele se livrou da culpa dele, ele também convida as pessoas. Assim, todo aquele que é piedoso, todo aquele que no decorrer da sua vida, no decorrer das circunstâncias, ele foi além do estabelecido por Deus, né? Mas ele quer se recuperar, quer voltar ao momento de ter uma comunhão, ter uma piedade com o Senhor. Ele fala assim, todo que é piedoso te fará súplicas, né? Em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordares, as muitas águas não afligirão, né? Então isso é o que leva, né? Enquanto longe de Deus, no pecado, na opressão do pecado, você não encontra nada. Quando você confessa o seu pecado, além de você ter o seu pecado perdoado, o que você tem? Você tem a proteção de Deus, né?
Assim todo aquele que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com defeito, quando transbordares as muitas águas, né? As águas da culpa, né? As águas das circunstâncias, as águas das acusações, né? Não encontrarão, porque Deus é o esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos. Por isso que eu falei que além de ser um salmo penitencial, né? De fazer penitência, é um salmo, é um hino de louvor, né? Um hino de gratidão, porque fala assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Tu és esconderijo, né? Igual o Salmo 91, que falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então essa aqui é a proteção que nós temos, né? Do perdão do pecado. Esse salmo aqui vai ser usado por Paulo, né? Na questão da graça de Deus, né? Do sacrifício de Jesus, porque quando ele fala assim, Deus não atribui iniquidade a nós, não atribui pecado, não é que Deus deixa passar, né? Não é que Deus vai deixou passar a nossa culpa, né? A nossa culpa continua sendo nossa culpa, mas só que alguém pagou a nossa culpa em nosso lugar. Por isso que aqui que Deus é o nosso esconderijo, Deus é a nossa proteção, né? Jesus é a nossa proteção. Qualquer acusação, né, hoje contra nós, né, que pode vir com muitas águas, e isso nós devemos colocar em nossa mente, em nosso coração, quando nós sentimos coagidos, né, sentimos coagidos pelas circunstâncias, pela acusação do inimigo, para que nós decaiamos do nosso estado de felicidade, de bem-aventurança diante de Deus, e venha uma tristeza de acusações de coisas que já foi pago por Jesus Cristo, né? Não foi atribuído a nós, foi atribuído a Jesus, né? Foi atribuído a Cristo, né? A nossa iniquidade foi perdoada em Jesus. Então, nós que deveríamos ter a nossa culpa foi atribuída a Jesus, já a justiça de Jesus foi atribuída a nós. Houve uma inversão, né? Como diz um louvor, Cristo morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele, né? Possamos viver a vida dele. Então, não importa a nossa vida, o que nós fomos no passado. O que importa é a nossa confissão diante de Deus, nós fazemos súplicas e recebemos o perdão. Muitas vezes nós não recebemos, nós não temos uma vida de felicidade, uma vida de saúde, primeiro porque pode ser que nós não admitimos que nós cometemos pecado. Nós nunca vivemos uma vida moralista, né? E nós achamos que nós somos muito bons e nós nunca pensamos na possibilidade que nós somos pecadores. Então nós vivemos o quê? Sem nenhuma confissão, sem entregar esse fardo, né? E nós nunca vamos poder desfrutar da graça de Deus, desse presente, enquanto nós não abrimos mão também do nosso pecado e colocarmos em Deus, né? Que Ele, através da nossa confissão, né? Através da nossa confissão. E outra maneira é as pessoas que, desconhecendo, né, a graça de Deus, desconhecendo o poder da confissão em nome de Jesus, passam a vida toda amargurada, cheia de pecado, né, nunca sentindo seus pecados perdoados, porque não vê em si mesmo nada de bom que Deus possa aceitar, para que Deus possa perdoá-lo. Mas Paulo, quando está falando lá em Romanos sobre a obra de Cristo, sobre a graça e sobre a nossa não obra, ele fala isso, que Deus atribui, né, a nós a obra de Cristo sem nós fazermos nada, porque nós não fizemos nada para ter os nossos pecados perdoados, mas Cristo fez tudo para que os nossos pecados fossem perdoados. Então nós devemos saber das coisas, saber da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez e porque nós temos os nossos pecados perdoados. Aí nós podemos então ter isso,
que Deus é o nosso esconderijo, que Jesus é o nosso esconderijo e que Ele vai nos preservar da tribulação. Muitas vezes nós não avançamos, nós não chegamos à maturidade espiritual, por quê? Nós sempre estamos achando que, percebendo que nós não merecemos. E não merecemos mesmo. Tanto que não é uma coisa de merecimento, é uma coisa de atribuição. O mérito de Cristo atribuído, né? Agora, o verso 8 tem uma coisa importante, né? Que lembra o que Jesus falou. Jesus fala lá em Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, até o verso 30, ele fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembre-se que no verso 3, né, e 4, ele fala: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor secou-se como o calor do verão. Aí Jesus fala assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ó. Tomem o meu jugo. A obra de Cristo atribuída a nós. Nós abrimos mão do nosso orgulho, daquilo que nós somos, confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa fraqueza e reconhecemos que nós não somos nada sem a graça de Deus. A justiça de Cristo atribuída a nós. Isso é tomar o jugo de Jesus, andar com Jesus. E aquilo que nós sofreríamos, Cristo sofreu. E ele fala assim: então aprendam dele, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui no verso 8, o salmista fala assim, ele coloca Deus falando, né? Enquanto ele fala, eu disse, aqui fala assim, Deus falando, eu o instruirei, ele ensinarei o caminho que você deve seguir. Qual o caminho que eu devo seguir? O caminho da confissão, o caminho do jugo de Jesus, né? O caminho do alívio de Jesus, o caminho de descanso de Jesus, o caminho do jugo suave e do fardo leve de Jesus. Então ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprender não só daquilo que Jesus está falando, mas aprendam o que ele fez. E ele fala para nós, muitas vezes nós cristãos somos dessa maneira, né? Vem de assumir logo nossos pecados, confessar nossas falhas, nossos sofrimentos, livrar dos nossos orgulhos para desfrutar da bem-aventurança, do perdão dos pecados, nós mantemos, né? Mas aqui fala, eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho, né? Sobre as minhas vistas. No Antigo Testamento, sempre quando Deus fala assim, que ele colocar os olhos dele sobre nós, né? Ele olhar para nós, né? Fazer o rosto dele estar olhando para nós, é motivo de felicidade, porque ele vai estar nos guiando. Ele fala assim, ó, sobre as minhas vistas te darei conselho, você estará diante de mim para aprender de mim, né? Mas ele fala uma advertência, né? Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Por isso, assim, aprendam de mim. Aqui está, eu instruirei. E lá, aprendam de mim. Muitas vezes nós sofremos porque nós não aprendemos a verdade de Deus, né? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que aprender a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, as verdades de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus para nos consertar, para nos redarguir, para nos melhorar, para nos transformar. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão, aí nós não somos mais ou menos cavalo ou mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e caprichos, né?
do contrário, não obedecem você. Aqui, no verso 4, fala que a mão de Deus pesava sobre ele. E aqui está falando que se nós procuramos seguir o caminho de Deus, mas muitas vezes nós somos como um cavalo, uma mula, sem entendimento, porque nós não crescemos, nós não queremos nos aprofundar, conhecer, realmente nos apropriar das verdades bíblicas, né? Como lá em Hebreus, o autor de Hebreus chama a atenção do povo lá, que eles já deveriam ser maduros, mas eles nem estavam começando a engatilhar, porque eles não quiseram se aprofundar na revelação de Deus. E muitas vezes o cristão vai chegar, vai no céu, vai chegar no céu, mas vive uma vida aqui diante de Deus, poderia ter uma vida melhor, mas ele vive dominado pelo sofrimento ou a obra de Deus na vida dele, né? Mas tentando jogar ele de um lado para o outro para que ele não se desvie totalmente, né? Mas outro contraste aqui, de novo, né? Aí fala assim, se nós não seguimos o conselho de Jesus, né, o conselho do salmista de confessar, ele fala, o verso 10 diz assim, ó, muitos são os sofrimentos do ímpio. Muitos são os sofrimentos. Aqueles que, no verso 5, fala assim, todo que é piedoso, né? Muitos são os sofrimentos dos ímpios. Lá, os piedosos, aquele que é piedoso, o que é? O piedoso é o contrário do ímpio. O ímpio é aquele que faz impiedade, aquele que nega a piedade, aquele que faz as coisas para afrontar Deus, para que não dá honra a Deus. Então, o piedoso, quando erra, ele faz súplicas, né? E vai encontrar Deus, vai encontrar perdão. Mas o ímpio terá muito sofrimento. Mas fala assim, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o alcançará. Aqui, irmãos, confiar no Senhor como? Confiar em Deus, que Deus vai me dar saúde. Confiar em Deus, que Deus vai me dar uma casa. Confiar em Deus, que Deus vai me dar um emprego maravilhoso. Não, confiar em Deus, que Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Que Deus enviou o Filho dele para morrer por nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só para, não é principalmente para ganhar carro, ganhar casa, é para que não pereça, não sofra, né? Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor. Você confia nessa palavra que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar? Você confia que o verso 2 aqui, que nós somos felizes porque a nossa culpa, a nossa iniquidade, né, e não é uma mentira, foi atribuído, né, o nosso pecado, a nossa culpa em Jesus Cristo? E não há engano em nós mais? Às vezes nós olhamos assim, onde fala que nós somos justos, né? Mas aí nós olhamos para nós e vemos, poxa, eu não sou nem um pouquinho justo. Mas por quê? Nós somos injustos mesmo nos nossos atos. Nós somos justos nos atos de Jesus. Confiamos não na obra que nós fazemos, mas a obra que Cristo fez. Tá? E, para terminar, né, muitos são os que confiam no Senhor, a misericórdia o alcançará. Novamente, um convite de alegria, né? Do modo que começa o Salmo, diz assim, alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês, que são retos de coração. Ó, o verso 1 falou, o verso 2 que está falando, né? Eu falei o 1, mas é o 2, cujo espírito não é engano. Porque a retidão de Cristo foi atribuída a nós. A justiça de Cristo foi atribuída a nós. Então nós podemos nos alegrarmos no Senhor, regozijarmos nele como justos, estar extasiado, né? Ser bem-aventurado, estar feliz. Nós que somos retos de coração pela obra que Cristo fez em nós. Por isso,
Feliz é aquele bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por quê? Pela obra de Cristo. Nós temos que colocar isso em nossa mente e nosso coração. A obra de Cristo nos salvou. Esse salmo é um salmo que está falando da obra de Cristo realizada na vida de Davi e na vida de todos os servos de Deus hoje. Todos os povos, todos os homens e mulheres de Deus, todos aqueles que servem a Deus, têm que estar firmado nessa verdade. A obra de Cristo na cruz do Calvário é que nos colocou nessa situação de perdoados, justificados, santos diante de Deus. Amém. Amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém, Jesus, precisamos de ti. Se estou perdido, encontra graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso,
Assim, vamos orar então, pedir a bênção de Deus para você que colocou seu pedido aí na rede social. Teus irmãos vão estar orando por você e também a todos os irmãos que estão nos acompanhando estarão orando, né? Vamos orar, pedir a bênção de Deus para todos nós aqui, para mim que estou falando aqui, para o pessoal que cantou, para cada um que está assistindo pelo Facebook, YouTube, não sei onde, né? Mas nós iremos interceder por você e vocês estarão intercedendo por nós. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse momento que nós passamos na Tua presença, Senhor, ensinando e aprendendo a Tua palavra. Desse salmo, Senhor, da felicidade de nós recebermos o perdão dos nossos pecados, Senhor, não pelos nossos méritos. Porque nós somos pecadores, Senhor, somos injustos, Senhor. Nós andamos por caminhos tortuosos. Assim, a nossa iniquidade é grande, Senhor. Mas Tu perdoou nossos pecados, Senhor. E isso nós aprendemos através da Tua revelação, Senhor, das Tuas Escrituras Sagradas, Senhor. Ó Deus, que cada um compreenda isso, Senhor, que tenha os seus, se eles confiarem e confessarem inteiramente os pecados a Ti, Senhor. Confessarem as transgressões, Senhor. Confessar as ofensas que têm feito contra Ti, Senhor. Tu vai perdoá-los, Senhor, e vai restaurá-los, Senhor, a condição de servos, Senhor, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que servem, pessoas felizes, Senhor. Pessoas que vão viver eternamente contigo, Senhor, meu Pai. Ó, meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada um, Senhor. Muitos ali colocaram os seus pedidos, colocaram as situações, e além da salvação eterna, Senhor. Para viver nesse mundo, Senhor, precisamos, Senhor, de algumas soluções para a nossa vida, Senhor. Saúde, Senhor. Trabalho. Perdão, Senhor. Todas essas coisas nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos tudo isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim chegamos ao final do culto, né? Que Deus possa ter ricamente abençoado você, tocado em seu coração, falado com você tremendamente, modificado a sua maneira de entender as Escrituras, né? E também sentir-se perdoado, né? E não só sentir, mas perdoado realmente, que você tenha feito a confissão dos seus pecados diante de Deus. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Cristo.